lá, pessoal. Então, nessas escolas, geralmente as matérias e disciplinas se vinculam à área tecnológica. Lembra que eu falei sobre metodologia, processo bioquímico e tecnologia, formas e coisas, né, que estão entre essas prioridades ao conhecimento e técnicas, ou seja, o ensino é um ensino. Então, o ensino aqui é compreendido como atividades docentes que sistematiza as explicações pedagógicas a partir do desenvolvimento simultâneo de uma lógica, de uma pedagogia da apresentação de um conhecimento científico. No caso das referidas escolas, as explicações pedagógicas são sistematizadas a partir de uma lógica formal. Vamos lá, usar o verbo sistematizar. O que é sistematizar? Você vai associar, ou seja, usar o termo as pedras. Você vai colocando várias pedras no balde, vai recolhendo as pedras, aí até um nível que você pode pegar, aí você vai, coloca e leva para onde é devido o fim. Ou seja, você vai em pedaços, aí depois você junta, que é um processo sistêmico. O que é processo sistêmico? Você lança aquelas pedras uma direção objetiva, onde você quer lançar ela, pode até ser fragmentada. Alguns pensam que o nosso corpo, quando fala de anatomia, a palavra anatomia é o que? É o corpo, ou seja, divisões em partes do corpo. Então, tem um braço, tem a orelha, tem o nariz, então, anatomia. Aí, quando você fala aí, anatomia de um escândalo, que é escândalo? Onde é um escândalo, há uma verdade. Aonde há uma verdade, há uma apresentação de conhecimento científico, de pesquisas ligadas à rualização. Ok? Então, sistematizar o que? Sistematizar que você vai sistematizando. São edifícios. Você olha ali, ó, telhas, telhados, ou seja, eirados. Então, são o quê? São fatores. Vamos lá. Trata-se de um currículo conservador, porque a natureza da reflexão pedagógica não explicita as relações sociais e mascara seus conflitos. Não se quer dizer com isso que os currículos das escolas técnicas, na sua natureza profissionalizante, tem que ser necessariamente conservadores. Sem dúvida, poderiam ampliar a reflexão pedagógica, desenvolvendo nos alunos uma lógica dialética. Uma lógica dialética o quê? Entre palavras, a linguagem inserida, o que é realidade. Aí a dialética o quê? Dialética o quê? Você vai argumentar, vai convencer uma pessoa, lógico, também respeitando a sua cultura corporal e bagagem cultural, mas a maneira que ela está inserida no seu linguajar. Mas você vai primeiro fazer o que? Diagnóstico, vai ter o campo de judicativa, né? Que é questão de você vai planejar, ou seja, mapear, rastrear, monitorar, e nessas questões você vai ter os resultados de base, estruturas, ou seja, e os meios coletativos, né? Ou seja, coletivos e coletas que relacionam essas maneiras historiográficas, né? Ou seja, que vai ser retraçado desde sua gênese. Então, o currículo capaz de dar conta de uma reflexão pedagógica ampliada e comprometida com o interesse das camadas populares. Tem como eixo a constatação, a interpretação e a compreensão e a explicação da realidade. Ok? E social, complexa e contraditória. Como eu já falo, volto a dizer, aonde há contradição, há um ser humano. Aonde há uma contradição, há mudanças históricas. Ao meu ver aqui, a concepção de Abreu, como eu coloco em camadas curriculares, Abreu que ela fala onde há uma história, um conflito.
pode mudar constantemente. Embora cabe a nós dizermos, quando falamos sobre países ou estados ou municípios laicos, ou unitários, ou etnocêntricos, ou seja, etnias e raças, nazistas, essas matérias curriculares que estão diante da nossa realidade, nós colocamos, porventura, como universitários, que nos coloca desde a pré-escola, é a questão, porventura, de saber que aonde há conflito, há uma mudança. Então, você pode mudar. Você não vai mudar o mundo todo entre essa globalidade, ok? Essa globalidade, globalização, atividades que são ampliadas. Vou colocar uma coordenação ampla, essa ampliação planetária, interplanetária, motricidade interplanetária, fica mais modesta, em destaque a função social de cada uma delas no currículo, e buscar situar sua contribuição particular para a explicação da realidade social e natural no nível do pensamento, reflexão do aluno, ou seja, a reflexão e o pensamento. Então, vou pensar, refletir, e depois que eu pensar, depois eu vou ter outra reflexão ainda, que vai haver uma ação, aonde eu penso, vai ocorrer uma reflexão. E nessa reflexão eu vou ter uma ideia, multidões de ideias no neurônio, no cérebro, e possa ser criativo nessa mesa, possa ser, ou seja, frontal, horizontal, ou seja, axial, essa axiologia ligada ao campo de judicativa, relacionam aqui ao diagnóstico, entre essas opiniões, que vai haver uma compreensão. E a compreensão veio pela constatação, e a constatação veio pela interpretação, e essa interpretação veio uma compreensão. Mas pela conceituação, nós temos que entender a socialização. A socialização, você pode socializar imediato, qualquer tipo de pessoa. Pode ser estrangeiro, qualquer tipo de pessoa. Depende ainda. Depende nos níveis de dependência. Os níveis de independência é o nível de aprendizado e as suas pluralidades e diversidade. Diversidade está ligada à multidiversidade. Ou seja, a diversidade ocorre diariamente. Essa transcendência ocorre, mas a essência, muitas vezes, o conceito, os campos taxonômicos afetivos. Você tem a diferença de conversar com seu pai para conversar com outro pai? Há uma diferença? Há um destaque maior? Há uma diferença com a tua mãe? Com o teu tio? A taxonomia está ligada ao domínio afetivo, no motor. Há um destaque. É lógico que se eu conversar com a minha mãe, posso até ser, ou seja, muito bravo, mas eu vou ter uma intimidade na essência. Pode ser ódio, pode ser raiva, pode ser amor, vai depender da nossa escolha. Ou seja, aquele ódio que pode concretizar, pode haver o quê? Mortes, matanças e outros fatores. Muitas vezes, o feminicídio imediato é um processo a violência. Não é um só. É lógico que alguns colocam, até algumas mulheres nos campos dialéticos falam, se deixar uma vez, até os homens também falam, se deixar uma vez, já é. Eles falam o quê? Do modo contraponto. Eu já falei desse jeito. Se deixar uma vez, aí, vai colocando, vários edifícios, né, e patamares, como as mulheres colocam os seus contrapontos. Então, são os dois lados ambivalentes. É lógico que a violência é um processo. Cabe a nós dizermos que não há de desmascarar, né, desde várias leis que são fidedignas desde a nossa mãe, tataravô, tataravó, e fatores. A violência é algo iminente do ser humano, mas por isso eu coloco o controle motor. Eu falo controle motor, o pessoal até ri de mim no kickbox, eu comecei a treinar kickbox ali. Eu falei, controle motor o quê, rapaz? Eu falei, controle motor. Vocês estudam, controle é o quê? Neural. Você faz um movimento, vai ter um pensamento. Pensou, movimentou. Depois tem uma reflexão. E muitas vezes, até hoje, tem alguns movimentos que eu tenho ainda dificuldade de relacionar ainda que a maneira ópera ligada à motricidade humana.